Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Então, meus irmãos, vocês percebem, na mensagem que nós acabamos de ler, Perguntas e Respostas, número 4, ela foi pregada em 1964. Agora, esta doutrina de adorar o anjo, de adorar o homem, já existia no tempo do Mombrana desde 1961. Desde 1961 já tinha um grupo no ministério. Vocês têm que perceber isso. É um grupo dentro do ministério que tem um espírito errado. E lá em 1961, no parágrafo 25, olha o acontecimento. Parágrafo 25. E por causa disso, me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. Por causa disso. Porque o povo, no dia do irmão Brana, estava confundindo o irmão Brana com Jesus Cristo. Por causa disso, me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. É porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isso. Irmão Brana queria deixar o ministério. É por causa disso. Viu, meus irmãos? Que eu estou deixando o ministério. Por causa desses pensamentos errados. Por causa dessa adoração errada. E é por causa disso, me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. É porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isto. Isto é, que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro. As pessoas estão olhando para o irmão Brana e colocando ele além de um ministro. Você tem que dar honra ao anjo de Deus. Mas você não pode ir além. Você não pode colocar o anjo no lugar de Deus. Você não pode colocar o pregador no lugar de Deus. Quando você o faz, você está então adorando o anjo, ao invés de adorar o único que é digno de adoração. É que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro, ou um irmão, e sendo chamado de Jesus Cristo. Olha para vocês verem, meus irmãos. O povo naquele tempo achava que o irmão Brana era o Senhor Jesus Cristo. Por isso, lá em 64, fizeram aquela pergunta. Por que que Jesus não recebeu adoração? Porque eles pensavam que o irmão Brana era o Senhor Jesus Cristo. Pensavam que o anjo era o Senhor Jesus Cristo. Certo? Um irmão e sendo chamado de Jesus Cristo e assim chamado. Isso me classificaria como um anticristo. Não aceitou. Não. Eu prefiro me encontrar diante de Deus como um covarde, do que me encontrar ante Ele como um anticristo, um falso, querendo receber uma honra que não me pertence, uma adoração que não me pertence, tirar algo dele. Irmão Brana não aceitou, certo? Porque o anjo, lá em Apocalipse 22, 9, não aceitou. Por isso que o irmão Brana não aceitou. Vocês veem o cumprimento da Escritura? O anjo não aceitou a adoração. Não faças tal. E o irmão Brana dizendo aqui, eu prefiro me encontrar diante de Deus como um covarde, do que me encontrar ante Ele como um anticristo, tirar algo dele. Eu ouvi disto uns poucos anos atrás, e pensei que fosse uma galhofa. Já anos atrás, antes de 1961, olha o tempo que o povo já cria errado. Por isso que é um povo dentro do ministério. É por isso que é um grupo misto. Certo?
Está dentro do ministério do profeta. Está dentro do ministério de João. Misturado. Mas chega uma hora que ele manifesta. Uns poucos anos atrás, e pensei que fosse uma galhofa, e me encontrei com um par de irmãos. São irmãos, meus irmãos, que começam um pensamento errado, que começam uma doutrina errada, querendo olhar o homem e fazem uma adoração acerca do homem. Olha o que o irmão Branham disse. E encontrei com um par de irmãos, dos quais eu não vejo a nenhum deles na reunião esta manhã. 2 ou 3 deles, uma vez, numa viagem de pesca. E eles me abordaram sobre o tema, dizendo: irmão Branham, não é você o Messias ungido, Cristo? E pus meus braços ao redor do pescoço de ambos. Vem cá, meus irmãos. Irmão Branham, pus meus braços ao redor do pescoço de ambos os irmãos. E todos eles, e disse: irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. Não faças tal. Não gostaria que vocês dissessem tal coisas como essa. Versículo 9, capítulo 22. E disse-me: olha, não faças tal coisa como essa. É o cumprimento, meus irmãos. E se isto alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo com uma consciência limpa. E vocês que fizeram isto serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo. Vê, por tirar-me do campo. E pensei que isso havia se acabado. 28. Apocalipse, capítulo 5, primeira parte. Versículo 21, parágrafo 28. E eu ouvi isto uma e outra vez. Porém, não foi assim. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso que dizia, olha o que dizia o cartãozinho dos irmãos: William Branham é nosso Senhor, batizando no nome de William Branham. Vocês veem como que então eles estavam adorando o anjo através de doutrinas erradas. Lá no tempo do irmão Branham. Porque o irmão Branham foi o anjo que mais mostrou. Foi o anjo que revelou as coisas. É da mesma forma vocês têm que ver no nosso tempo, meus irmãos. O anjo de Apocalipse 10, 8 a 11, o pastor Osmar, que mais mostrou aquilo que o irmão Branham não pôde explicar no seu dia, certo? E mostrou para nós que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, todas as revelações. Agora, dentro do ministério do pastor Osmar, teve um grupo que começou então, depois da morte do pastor Osmar, fazer uma adoração ao anjo, através de doutrinas. É o mesmo que aconteceu no tempo do irmão Branham. É o mesmo espírito que está manifestado hoje num grupo que era do ministério do pastor Osmar.